Você acordou lendo as notícias e simplesmente não acreditou no que viu. Os Estados Unidos acabaram de fazer algo que não fazia desde 1989. Invadir um país da América Latina e capturar o seu presidente. Nicolás Maduro foi removido do seu próprio território por forças especiais americanas na madrugada do último sábado. Mas aqui está o problema. Ninguém sabe exatamente onde ele está. E isso pode desencadear uma crise geopolítica que afeta você, o Brasil, a China, Taiwan e o mundo inteiro. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo o que está acontecendo até agora. Já aproveita e deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Assim eu posso continuar fazendo conteúdo relevante como esse. Deixa eu ser bem claro sobre o que está acontecendo. Às 2 da manhã de sábado do dia 3 de janeiro, explosões começaram a ecoar em Caracas, capital da Venezuela. Não estamos falando de protestos, estamos falando de bombardeiros. Bases aéreas foram atingidas, prédios desabaram, a população acordou com um som de sirenes de alerta. Donald Trump, que estava em Mar-a-Lago, na Flórida, fez um post em sua rede social, a Truth Social, anunciando o que ninguém esperava. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado juntamente com sua esposa, Cília Flores, e retirado do país via aérea. Traduzindo, Maduro foi preso e removido do seu território venezuelano por helicópteros militares americanos. E aqui está o detalhe crucial: ninguém sabe para onde o levaram. Trump não divulgou, a Casa Branca não divulgou e o governo da Venezuela exigiu uma prova de vida imediata. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, fez um pronunciamento exigindo que os Estados Unidos provem que Maduro e sua esposa estão vivos. Ela disse: exigimos prova de vida imediata do presidente Maduro e da primeira-dama. Nem o governo que estava no poder sabe onde está o seu próprio presidente. É caótico. Então, como exatamente os Estados Unidos fizeram isso? A CBS News revelou que a operação foi conduzida pelo Delta Force, a tropa de elite do exército americano. E aqui estamos falando dos melhores soldados que os Estados Unidos possuem. Eles entraram no espaço aéreo venezuelano, aterrissaram em Caracas, localizaram Maduro e sua esposa e removeram sem que as forças armadas venezuelanas conseguissem fazer absolutamente nada. Ficou bem claro que as forças armadas da Venezuela não conseguiram defender seu próprio presidente. Isso foi humilhante para o regime chavista. Trump justificou a operação dizendo que era para proteger aqueles que executam mandados de prisão. Traduzindo essa linguagem diplomática, podemos dizer que os Estados Unidos tinham um mandado de prisão contra Maduro por acusação de narcoterrorismo e tráfico de drogas e decidiram simplesmente entrar e prendê-lo. Marco Rubio, o secretário de Estado de Trump, confirmou que Maduro será julgado em cortes americanas por acusações criminais. Já o senador republicano Mike Lee afirmou que a operação se enquadra na autoridade inerente do presidente para proteger o pessoal americano. Mas aqui vem o grande problema. Isso viola tudo o que aprendemos sobre direito internacional e vou explicar o porquê. Então vamos ser honestos, a operação é ilegal, segundo o direito internacional. Especialistas da própria ONU já se manifestaram. A Carta das Nações Unidas, o documento que baseia toda a ordem internacional desde 1945, tem 2 artigos fundamentais. Artigo 2, parágrafo 4º, proíbe a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. E artigo 51, permite legítima defesa apenas em resposta a um ataque armado. A Venezuela não atacou os Estados Unidos. Logo, não há legítima defesa. Não houve autorização do Conselho de Segurança da ONU para isso. Portanto, segundo o direito internacional, a operação é uma agressão armada ilegal. Especialistas da ONU já publicaram um comunicado conjunto condenando as ações americanas, como o uso proibido de força e agressão armada ilegal. A Rússia condenou o ataque, a China também condenou. Até o Brasil se manifestou contra, mas aqui está o detalhe mais importante. Os Estados Unidos têm poder de veto no Conselho de Segurança. Isso significa que podem bloquear qualquer resolução que os condene. Mas e o Tribunal Penal Internacional? Bom, os Estados Unidos nunca assinaram um tratado, então não podem ser processados por ele. Traduzindo, juridicamente é ilegal, mas politicamente os Estados Unidos têm o poder militar para fazer o que quiserem. E essa é exatamente a mensagem que Trump está enviando ao mundo inteiro. Mas agora o que a gente mais quer saber, qual é a consequência disso para o Brasil? Mas antes de eu falar, é a hora que você aperta o botão do like para não esquecer de me ajudar a continuar fazendo vídeos como esse. Bom, o Brasil está em uma situação
muito delicada aqui. Lula, que estava descansando no Rio de Janeiro, foi pego de surpresa com a notícia e imediatamente ligou para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que também estava de férias e agora precisa articular uma resposta. O governo brasileiro condenou a invasão. O Planalto deixou claro: os ataques violam o direito internacional e a soberania da Venezuela. Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais, alegou que isso pode se transformar em um Vietnã 2.0 da América Latina. Mas por que Lula está tão preocupado? Porque esse precedente é perigoso para o Brasil. Se os Estados Unidos conseguem invadir a Venezuela e capturar o seu presidente sem o exército conseguir defendê-lo, qual é a garantia de que não possam fazer o mesmo contra outro país? Além disso, a Colômbia está sobrecarregada. Já tem 2,5 milhões de refugiados venezuelanos em seu território. E se a instabilidade aumentar, vai haver uma onda migratória ainda maior. E a maioria pode vir para o Brasil. Roraima já está no limite. O presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmou que isso pode arrastar a Colômbia para um caos similar ao da Síria. O México, através de sua presidente Claudia Sheinbaum, deixou claro que não pode aceitar intervenções externas que violam a soberania nacional. A mensagem é clara: a América Latina está muito nervosa, porque se Trump consegue fazer isso, ninguém aqui está seguro. Agora presta atenção nesse ponto que é crítico. Enquanto tudo isso acontecia na Venezuela, a China estava observando muito atentamente. Sabe por quê? Porque o que fez Trump contra Maduro é exatamente o mesmo que a China está pensando em fazer contra Taiwan. Um professor de relações internacionais, Alexandre Coelho, resumiu bem: a China faz algo muito similar em relação a Taiwan. Tenta sufocar economicamente por bloqueios navais e militares e por pressões militares e cercos navais. Neste momento, Washington está com a mesma estratégia sobre a Venezuela nos mares do Caribe. Traduzindo, a China vê os Estados Unidos entrando num território soberano, capturando líderes políticos e tirando do seu próprio território impunemente. Se os Estados Unidos conseguem fazer isso na Venezuela, por que não em Taiwan? A China já começou a reagir, realizou exercícios militares ao redor de Taiwan dias após os primeiros ataques à Venezuela. E isso não é coincidência, é uma mensagem. A gente está acompanhando. E sabe qual é o risco disso tudo? Se a China percebe que os Estados Unidos estabeleceram um precedente de capacidade de intervenção, ela pode acelerar seus planos sobre tomar Taiwan, temendo que os Estados Unidos se tornem ainda mais fortes. Ou seja, a captura de Maduro pode ter acabado de piorar a segurança de Taiwan, e isso afeta toda a cadeia de suprimento global, incluindo o preço dos chips e demais componentes eletrônicos, desde o chip que você usa no seu celular até a economia mundial inteira. E eu não estou exagerando, esse é o verdadeiro risco geopolítico. Mas qual será os próximos capítulos dessa história? Bem, existem alguns cenários possíveis e nenhum deles é bom. Mas antes de eu falar os 3 cenários possíveis, se você está comigo até aqui, deixa um like. Fiz esse vídeo o mais rápido que pude para deixar você informado antes de todo mundo. Bom, continuando. Vamos para o cenário 1, continuidade militar. As Forças Armadas da Venezuela, percebendo que Maduro sumiu, escolhem um novo líder dentro de uma elite chavista para manter a estrutura no poder. A oposição fica de fora e o regime fica ainda mais repressivo. Esse é o cenário mais provável. Cenário 2. Governo de transição negociado. Sob pressão internacional, estabelece-se um governo de coligação, que mistura elementos chavistas e da oposição. Novas eleições são marcadas. Este seria o cenário mais otimista, porém tem baixa probabilidade. Cenário 3. Governo opositor com ocupação americana. Edmundo Gonzalez, o candidato opositor que os Estados Unidos reconhecem como presidente eleito, toma o poder, mas neste caso, ele precisa de tropas americanas no solo para manter o controle. Isso cria uma dependência total dos Estados Unidos e é desestabilizador para o país. E nesse cenário tem um problema. Gonzalez está na Espanha e ele prometeu retornar a Caracas no dia 10 de janeiro, mas não explicou como faria isso, pois tem um mandado de prisão em aberto. Então a realidade é, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Maduro sumiu. Ninguém sabe onde ele está. As Forças Armadas da Venezuela não sabem o que fazer. A oposição está dividida. Isso criou um vácuo completo de poder. Esse vácuo, historicamente, termina em violência. Iraque, Líbia, Síria demonstraram isso. Quando você remove um líder de forma externa, sem uma transição bem planejada, você cria uma guerra civil. Se você quer começar 2026 do jeito certo, invista no que mais importa. Você tem o meu livro Investindo em Ações. Ele é um guia prático para quem quer viver de renda. E ele está em promoção. Acesse o QR Code na tela ou o link no primeiro comentário.
Deixa eu fazer um resumo, porque tudo isso é muita informação e pode ficar confuso. Número 1. Os Estados Unidos violaram o direito internacional. Juristas, a ONU e especialistas concordam, mas os Estados Unidos têm poder militar para fazer o que quiserem. Número 2. Isso estabelece um precedente perigoso. Se funcionou na Venezuela, por que não em outro lugar? Isso deixou a China muito nervosa em relação a Taiwan. Número 3. O Brasil está preocupado porque esse precedente pode se voltar contra qualquer país da América Latina no futuro. Número 4. A Venezuela enfrenta um caos absoluto. O vácuo de poder pode gerar uma guerra civil, crise humanitária e mais refugiados. Número 5. A ordem internacional que conhecemos desde 1945 está sendo abalada. Se países podem simplesmente invadir outros e capturar líderes, qual é o significado de soberania? Essa é uma das maiores mudanças geopolíticas dos últimos 30 anos e está acontecendo agora. E se você quer acompanhar essas mudanças geopolíticas e entender como isso afeta a sua vida, seus investimentos e o seu futuro, você precisa estar informado. Por isso, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, porque vou acompanhar e fazer mais vídeos dessa história conforme ela se desenrola. E me conta aqui nos comentários, o que você acha de tudo isso? Porque, na verdade, ainda tem muita coisa para acontecer. Te vejo no próximo vídeo.